ele vai estar aqui conosco a partir das 8 horas da noite. E então não tem Gerson, vai com o Jota, né? Não tem G, vai com o Jota, né? Eu não quis colocar nenhum obreiro assim em cima da hora. Então eu quero conversar com vocês uma palavra que Deus queimou muito forte aqui no meu coração, agora no final dessa tarde. E eu quero, junto com vocês, a gente pensar juntos aqui. Gênesis capítulo 4, por favor. Gênesis capítulo 4, o verso 19 a seguir. Antes, já está o texto na tela? Ok, tudo bem, então vamos ler. Gênesis capítulo 4, o versículo é o 19, nós vamos ler do verso 19 até o verso 22. Tem alguém nos visitando pela primeira vez aqui na casa? Levante a mão. Tem alguém visitando-nos pela primeira vez? Aqui temos um casal, muito bem, obrigado. Deus abençoe. De onde são? Paranaguá. O irmão, o Paranaguara já reagiu ali, né? De Paranaguá. Tem mais alguém que visitando-nos pela primeira vez? Então vamos aplaudir a esse casal maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Acho que tem que aqui vir aquele mesmo negocinho. Gênesis capítulo 4. O versículo é o 19 a seguir. Lameque teve 2 mulheres. Uma delas se chamava Ada e a outra Zilá. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gado e vivem em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam lira e flauta. Zilá, por sua vez, obrigado, eu agradeço. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Naama. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres. E aqui eu vou pausar, fazer um selá, e no capítulo 4 ainda, o verso de número 1 da parte B em adiante. Com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem, e ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu ao Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que você está carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. E por isso, o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo,
mas você precisa vencê-lo. Então, a ideia é muito simples, mas ela é poderosa. Se você for ver do capítulo 4, verso 19, aqui tem a descrição de uma família. Capítulo 4, você vai ver uma história de uma família debaixo de um caos. A história de Caim e de Abel, todos aqui conhecem. Caim, Abel, foram protagonistas do primeiro crime brutal, aonde houve um assassinato, aonde um irmão mata o seu próprio irmão, aonde alguém do mesmo sangue mata sem nenhuma razão que justificasse, como se assassinato fosse justificável. Mas não há razão, não há sequer uma briga estabelecida. O seu irmão mata sem piedade, tira, ceifa, arranca a vida do seu próprio irmão. A Bíblia diz que Deus comprou essa briga. Se você for ver o texto, você vai ver que Deus comprou a briga e foi ter com o assassino. É a primeira vez que você vai ver Deus lidando com o assassino. Deus fala com o assassino. Eu sei que você está com raiva, está carrancudo. Eu sei o que é que você foi capaz de fazer. E o Senhor diz para ele: se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas como você agiu mal, e é por isso que o pecado está à sua porta, à sua espera, querendo dominar você, querendo acabar com você. O verso número 8 diz: a Caim disse, o verso 8 diz, o verso 9 diz: mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? E ele respondeu: não sei. Por acaso eu sou irônico. Ele diz: por acaso eu sou o responsável, eu sou o guarda do meu irmão? Então o Senhor disse: por que você fez isso? Da terra, o sangue do teu irmão está gritando e pedindo vingança. Por isso, você será amaldiçoado. Leia o verso 11 comigo. Por isso, você será amaldiçoado e não poderá mais, fale alto, cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Ok, eu sei que isso aqui, se espremer, sai sangue. O capítulo 4, né? Mas tem uma coisa maravilhosa aqui. Primeiro, toda essa tragédia, pastor Adilson, querido, toda essa tragédia familiar, no final, Deus começou a reverter a história desta família. Porque a última palavra ainda é o Senhor que tem. Então, assim, a história de Caim, de Abel, a história dos nossos pais, o capítulo 4, o verso 1, começa a narrativa dos nossos pais, Adão tendo relação com Eva, gerando filhos. E essa bênção que Deus deu aos nossos pais foi interrompida por um egoísmo. E aqui eu vou fazer algumas afirmações que eu queria que você
não se escandalizasse comigo, mas que você entendesse com amor. Você não pode dizer que as suas relações interpessoais não passam pelo nível de espiritualidade. Você não pode dizer que os seus irmãos, os seus amigos, as suas relações, elas não interferem no seu culto, na forma que você cultua a Deus, na forma que você celebra a Deus. Você não pode dizer isso, porque não é verdade. As pessoas que dizem, eu tenho amigos, mas eles não me influenciam, e eu respeito, e até acredito que você possa ser um influenciador e não um influenciável, mas você não pode dizer que as suas relações não passam pelo canal da espiritualidade. Existem relações que nos aproximam de Deus, e existem relações que nos afastam de Deus, mas não nos afasta de Deus e nos joga lá no mundo, porque pior do que jogar no mundo é ficar dentro da igreja, mas com vontade de estar lá. Isso é pior, isso é pior. Então, as minhas relações, o meu relacionamento com as pessoas, os meus amigos, as pessoas com as quais eu comungo, as pessoas com as quais eu me assento à mesa, as pessoas com as quais eu ouço, as pessoas pelas quais ou as quais eu sou influenciado, eu recebo informação, minha vida espiritual passa por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu falo. E escute, e eu vou dizer para vocês, as grandes conquistas da vida de um cristão acontecem no caminho, mas as tragédias também. Ambos indo cultuar a Deus, Caim e Abel, indo cultuar, ambos indo para o culto, ambos indo adorar ao Senhor. A história vocês conhecem, cada um tirando daquilo que era da sua alçada, da sua convergência, e levando para o Senhor, ambos indo adorar a Deus. E enquanto caminham, Deus pegou a adoração deles no caminho, porque a adoração para o Senhor é aquilo que você se dispõe a fazer antes de vir à igreja, porque eu não posso ser na igreja, eu preciso ser fora da igreja. A igreja é apenas o lugar aonde eu vou me abastecer, mas eu preciso ser sal lá fora, eu preciso ser luz lá fora, e a minha adoração, ela não pode começar às 8 horas da noite quando o culto começa. Na verdade, a minha adoração começa quando eu durmo. A Bíblia diz que enquanto eu durmo, Ele dá aos que dormem. Quando eu acordo, Ele dá enquanto eu acordo. Enquanto eu caminho, enquanto eu vivo. Então o Evangelho é isso. Enquanto eu vou caminhando, eu estou indo adorar a Deus. Eu estou dando ao Senhor aquilo que eu entendo que é o do melhor. Mas Deus não está, e coloque amor nas minhas palavras, interessado no fruto da sua entrega. No final da sua entrega, Ele está interessado no motivo da sua entrega. Então assim, não é o que você é capaz de dar, é como é que você é capaz de oferecer. O que é que você está sentindo no seu coração, o que é que você é capaz de entregar ao Senhor, muito além. A Bíblia diz, aquele que for ofertar e tiver alguma coisa contra o seu irmão, deixe a oferta no altar, vai, resolve o teu problema e depois volta para ofertar. A Bíblia diz que aquele marido que se desentende com a esposa, até as suas orações, elas são impedidas de ser respondidas, porque Deus não está interessado em saber o que é que você é capaz de dar. Ele quer saber o que é que você é capaz de ter no teu coração, antes sequer de entregar. Isaac foi oferecido ao Senhor pelo seu próprio pai, mas nunca o pai conseguiu colocar uma faca no seu peito. Por quê? Porque ele já havia resolvido no coração. Enquanto eu vou caminhando, eu resolvo no meu coração o que é que eu entrego para o Senhor. As minhas motivações serão filtradas. E outra coisa, enquanto você caminha, às vezes você nem vai entregar aquilo que você desejava fisicamente entregar, e o Senhor vai dizer, nem precisa entregar, você já entregou o seu coração, eu já entendi, eu já recebi. Alguém diga amém aqui. Então os dois se desentendem por causa de uma adoração. E um irmão mata o outro por causa que a adoração do seu irmão foi recebida. Então aqui, eu não lembro ter pregado nunca nesse texto. Sempre tem a primeira vez. Eu
posso gerar vida e posso tirar a vida, me perturbando com o nível de entrega que o meu irmão está dando. E quando você fica perturbado com quem está entregando, e aqui eu estou falando de adoração, enquanto você está perturbado, o jeito que ele entrega, o jeito que ele adora, o jeito que ele faz, e fica medindo as formas ou o jeito que ele ou ela faz, e no seu coração, você enche o seu coração de qualquer coisa que desfavoreça seu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, geralmente Deus fica do lado de um adorador de verdade. Eu digo geralmente, porque ele sempre fica, mas no meu conhecimento, que é pequeno, ele sempre vai ficar do lado de um adorador genuíno. Então brigar com Deus nessa esfera é furada. É furada. Caim, Abel se desentendem seriamente, há um assassinato, e aí tem uma pausa. E aqui eu quero com vocês ler o verso 19. Vamos ler juntos, por favor. Pode colocar aqui? Juntos, vamos lá? Lameque teve 2 mulheres. Uma delas se chamava Ada. Fale alto. Uma delas se chamava e a outra? Verso 20. Verso 20, controla o retorno. Controla. Vamos, verso 20. Ada teve um filho chamado, que foi o antepassado dos que criam gado e vivem em barracas, ok? O primeiro filho foi os primórdios. Tem uma outra versão, só para ver se eu consigo pegar pro mesmo versículo. Deixa eu ver se eu consigo, só para ver para que haja um entendimento um pouquinho mais amplo. Verso 21, numa outra versão. Vamos ver. Só me avisa se tem. Isso, verso 20. Verso 20 nessa versão. Perfeito, perfeito. Vamos ler juntos, verso 20. Ada teve a Jabal. Este foi o quê? O pai dos que habitam em tendas e tem gado. Todos os que habitaram em tendas. Todos os que habitaram em tendas. E aqui eu poderia nominar Abraão, Isaque, Jacó. Todos que habitaram em tendas. Todos saíram de Jabal. Jabal foi o pai, foi o primeiro que fez a primeira tenda. Eu preciso que você pegue isso aqui. Foi o primeiro a fazer barracas, tenda, não barraco. Foi o primeiro, que tem um que é pai de fazer barraco, mas é uma outra versão. Ok, não entendeu, tá bom. Então, Ada teve a Jabal, e esse foi o pai dos que habitavam em tendas, e o pai dos que cuidavam de gados. Você sabe que Abraão foi pastor de gado. Abraão foi riquíssimo em gados. Tudo isso vem deste que foi o primeiro a fazer tendas e a ser pastor de gado. Agora olha o verso 21. O nome do seu irmão era Jubal. Alguém me ajude, por favor, porque aqui está uma dica para as grávidas. Já tem várias opções aqui de nomes. Você que está em dúvida, tá bom? E o nome de seu irmão, juntos, era Este foi o quê? O pai de todos os que tocam harpa e órgão. Agora vê se tem outra versão, porque esse versículo eu quero naquela outra. Porque nesse versículo, olha que coisa maravilhosa. Verso 21, naquela outra versão. Olha que coisa poderosa. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi, aí, me ajude. Este foi o quê? O antepassado de
todos os músicos que tocam lira, que tocam o quê? Lira e flauta. Que tocam o quê? Lira e flauta. Se não fosse esse cara, não tinha flauta. Se não fosse esse cara, não tinha lira, harpa. Oh, eu sinto Deus aqui. Maestro, tem som de harpa? Tenta. Faz som de harpa. É que eu nunca pergunto se tem, eu digo faça, né? Então hoje eu perguntei se tem. Harpa, escute isso. O primeiro a fazer harpa, o primeiro a fazer música, bendito seja o nome de Jesus. O primeiro a tocar lira, a fazer flauta, o primeiro foi o filho de uma família que teve uma tragédia. Deus é capaz de fazer você ser um fazedor de música, ser um adorador por excelência, mesmo que a terra esteja manchada de sangue, mesmo que o pai, a mãe, o avô, o bisa tenha vivido dias ruins, difíceis. Eu creio que o nosso Deus é capaz de pegar a sua história e colocar descendentes que sejam capazes de fazer música com o que resta. Eu não sei se tem alguém aqui comigo. Levante a sua mão, diga assim: eu. Fala mais alto, diga: eu terei habilidades de fazer música com o que eu tenho. Agora, por favor, veja, o verso segue, e eu queria que você lesse comigo o próximo verso. Então, guarde isso. Verso 22, vamos juntos. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim. Esse nome está muito bonito. Alguém lê. Alguém leia. Como é o nome do cidadão? Tubal-Caim. Agora leia o que esse cidadão era capaz. Vamos juntos. Era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Naama. Ok. Eu sinto Deus aqui. Era perito em fazer tendas. Outro, enquanto o maestro está procurando a árvore, você é maravilhoso, vai achar, você é maravilhoso. Tem até o final da mensagem, 23 minutos. Era perito em fazer tendas. Outro, o que era perito em fazer tendas, também era pastor de gado. Pai de todos que foram pastores de gado, pai de todos que foram criadores de tendas. Oh, bendito seja o nome de Jesus. O Senhor disse para mim essa tarde: eu vou ampliar a sua capacidade de criatividade, e eu vou tirar da sua descendência. Eu estou crendo isso para Gustavo, para Giovana. Eu não sei se você crê nos seus filhos. Levante a sua mão. Pastor, nem filho eu tenho. Levante a sua mão e declare que aqueles que descendem de você não ficarão sem cobertura. Deus dará a habilidade de serem construtores de tendas. 2, ele disse: o segundo era perito em fazer instrumentos musicais, flauta, harpa. Ele era perito. Você tem que saber que nessa época não tinha sido descoberto nenhuma dessas possibilidades. Agora, olha o segredo. O segredo está aqui. Verso 23. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: escutem-me, mulheres de Lameque, marquem bem o que eu digo. Verso 24, bendito seja Deus. Matei um homem. Verso 20, se não...
Vou ou não vou? Verso 24. Se não são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. Verso 25, 3 versos. Oh my God, eu quero que você leia isso agora. 1, 2, 3. Adão e a sua mulher tiveram outro filho. Ela disse: Deus me deu outro filho para ficar no lugar de Abel, que foi morto por Caim, e pôs nele. Não, eu preciso que você leia isso aqui. Eu preciso que você leia isso aqui com força. Com força. Deus me deu outro filho para ficar no lugar de Abel, que foi morto por Caim. Agora, verso 26. Por favor, oh my God. Vamos ler juntos. Verso 26. Sete foi pai de um filho e o chamou de... Foi nesse tempo que o nome... Não, fale mais alto. Foi nesse tempo que o nome começou... Aonde? O meu Deus é capaz de tampar uma tragédia. Oh, eu preciso de alguém que creia no que eu estou pregando aqui. O meu Deus é capaz de tampar uma tragédia acontecida há 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás, e fazer que da mesma linhagem que houve uma dor, saia cura, habilidades, dons, talentos. Alguém recebe o que eu estou dizendo aqui? Aonde tem uma mãe aqui, uma mãe, fica de pé, só as mães aqui, só as mães, as que estão grávidas e as que já pariram. Levanta, fica de pé, fica de pé. Oh meu Deus do céu, maestro, me ajuda aí, por favor. Levante a sua mão, mãe querida, levante a sua mão. Levante a sua mão, a sua mão. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. O que saiu do teu ventre em nenhum momento foi um engano. O que saiu do teu ventre em nenhum momento foi uma tragédia. O que saiu do teu ventre, talvez nesse momento, não seja aquilo que você sonhou, aquilo que você desejou, mas assim diz o Senhor: não se perderá, não se perderá. Ao contrário, eu sou perito em fazer que aqueles que saíram de ti sejam capazes de fazer tendas, de terem gados e de terem capacidade de me adorar com o que tiverem na mão. Então eu digo: Satanás, solta as suas garras sujas de todos esses filhos e filhas, porque Deus vai fazer o maior avivamento nessas famílias. Só quem crê nessa palavra pode se assentar. Agora, olha o verso 24. Se não fosse, aleluia, aleluia. Olha o verso 24. Olha o verso 24. O verso 21. Jabal tinha um irmão chamado Jubal. Diga Jubal. Não fale mais alto, diga Jubal. Então diga: se não fosse Jubal. Não, me ajude, diga: se não fosse Jubal, não tinha instrumentos. Se não tivesse instrumentos, não tinha música. Se não tivesse música, não tinha cânticos. Se não tem cântico, não tem adoração. Se não tem adoração, é o cenário que o diabo gosta. Agora eu vou te explicar uma coisa. Aonde é que faz sentido esse texto? Lúcifer era o pai, era o primeiro, aqui falando pai no sentido de primeiro, era um ministro de adoração no céu. O dia que Lúcifer se movimentava, a Bíblia diz, Ezequiel faz essa afirmação e Apocalipse também o faz. Quando Lúcifer se movia, havia barulhos musicais
em Lúcifer. Quando ele se movia, movia-se a música. Eu preciso que alguém diga comigo. Ele se movia, movia-se a música. Vamos, ele se movia, movia a música. Maestro, tem como se mover na música aí? Você está achando, falando, esquece ela. Achou. Então pode fazer ela agora, que achou. Essa me lembra a música que eu durmo de vez em quando. Mas é boa. Sobe ela, maestro. Sobe ela. Se não tem. Eu conheço o Magu, enquanto ele não achasse isso, ele ia abrir esse teclado, se não fosse. Agora escute, o diabo quando ele andava, isso, pode fazer, dá mais barulho, porque isso, é como que se ele estivesse se movendo no céu, no meio das pedras afogueadas, ele liderava o louvor. O céu era um lugar cheio de louvor. Cordas, e as cordas aqui não é feita de couro, e as cordas aqui está falando das cordas vocais, aqui está falando de cordas de som, de caixa. A caixa não era caixa de bumbo, e sim essa caixa, e os médicos falam que aqui está comprimido todo o som. Escute isso, sons, musicalidade, havia música, muita música, até o dia que Satanás, Lúcifer, até que o dia que o anjo de luz perde a posição de adorador e é deposto do céu. A Bíblia diz que ele cai como um raio do próprio céu. Ele perde o poder da presença. Nesse exato momento, o céu já não tem um líder musical. Nesse exato momento, já não tem um ministro da música. Nesse exato momento, não tem mais alguém que vai ministrar o louvor. E então acontece algo poderoso, porque como Satanás veio para destruir, para romper, para acabar com todo o projeto de Deus, a Bíblia diz que Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por todo aquele que nele crê e tem a vida abundante com ele. E ele veio para restaurar o jardim, mas ele não veio só para restaurar o jardim, ele veio para ganhar uma família. E essa família somos nós. Eu não sei se você podia fazer barulho. Essa família agora assumiu o lugar desse que era o ministro de lá. Eu preciso de alguém, porque agora ele já não é o ministro de adoração no céu, mas agora eu sou ministro do my God. Eu sou ministro e eu tenho o som. Alguém diga amém. Eu tenho as cordas, eu tenho a caixa, eu tenho todos os sons musicais estão dentro de mim. E quando eu digo glória a Deus, quando eu digo aleluia, quando eu adoro, maestro, sobe esse teclado. Quando